Boa tarde, meu nome é Mesquita, assim como vocês, me formei aqui na UFC, depois fiz cirurgia geral no César Carlos, urologia na Santa Casa, e hoje eu faço as duas coisas, sou cirurgião urologista, e estou fazendo doutorado aqui na faculdade. Eu fiquei responsável, o Paulo pediu para a gente dar uma abordagem um pouquinho mais cirúrgica dos acessos centrais, né? Da parte dos acessos centrais que com mais voltado para NPT, né? Porque como todos sabem, né, NPT são soluções irritantes, né, que não podem ser feitas em vezes periféricas, né? Então, do beabá, isso aqui não serve muito para vocês, né? Conjunto de veias permite rápido acesso ao ato direito, a artéria pulmonar, que vale mais para o pessoal da grade do S1. Vocês já tiveram aula de acesso central no S4, alguma coisa? Todo mundo já sabe fazer um acesso central? Alguém já pegou um acesso central? Alguém já viu pegar um acesso central ao vivo? Já, né? Então pronto, então tá. Na prática, a gente tem 3 veias principais, né? A femoral, a subclave e a jugular, né? O acesso femoral é o mais seguro. Por que ele é o mais seguro? Porque ele é o mais longe do pulmão, né? E as nossas principais preocupações são pulmonares, né? Então, o acesso femoral, se você não quiser ter risco, aquele é o acesso do cirurgião que não quer correr risco. Um paciente muito grave, ou um paciente que você tem que pegar ali a qualquer hora, só tem aquela opção. Ou um paciente que você não tem exame nenhum, não sabe se ele está com coagulopatia ou não está. Porque a pior coisa que pode acontecer num acesso central femoral é um hematoma, que você resolve conservadoramente, na maioria dos casos, como a trombose, que também se resolve, na maioria dos casos, conservadoramente. Mas é um acesso ruim. Por que é um acesso ruim? Porque é o acesso que mais tem maior taxa de infecção, exatamente. Por quê? Perto da região pubiana, pelo, difícil de fazer uma higiene adequada. Então não é um acesso ideal para NPT. Na verdade, nunca é feito NPT em acesso femoral. Nunca é uma palavra muito forte, mas quase nunca é feito NPT em acesso femoral. Porque a NPT por si só é uma solução que vai ficar muito tempo, 1 semana, 2 semanas, um acesso central que vai infectar muito, fora o fato de ela ser longe do coração, né? Então, normalmente não é descartado. Quando a gente fala em NPT, sobram 2 acessos principais, o subclave e o jugular, tá? Então, as indicações vocês já estão careca de saber, né? Paciente chocado, ou que requer monitorização hemodinâmica invasiva, às vezes o paciente com arritmia que precisa colocar um marca-passo temporário, o paciente que precisa fazer hemodiálise de urgência, ou que o paciente já está internado há muito tempo e não tem nenhuma condição mais de acesso periférico, está todo infiltrado, ou a gente vai fazer uma grande cirurgia que o anestesista precisa ter o doente na mão, com com os parâmetros, né, e saber tudo o que acontece. E no nosso caso, fármacos ou soluções irritantes como QT e NPT. Quando não deve ser feito, né, quando deve ser evitado aquele sítio, né, é basicamente bom senso, tá? Então, se está infectado no local, você não vai funcionar ali, né? Você vai funcionar e procurar outro canto para funcionar. Alterações anatômicas também. O paciente muitas vezes pode ter caiu, fraturou uma clavícula. Você não vai mexer naquela clavícula fraturada. Você vai procurar um lugar mais anatomicamente normal, né? Dito normal. Coagulopatia, e o restante aqui basicamente são contraindicações relativas. Coagulopatia é aquela história do doença lençol curto. O paciente está com coagulopatia, mas precisa de um acesso central, porque está séptico. Você vai deixar de fazer? Não vai, mas aí você tem que pesar o risco-benefício, ou fazer correndo uma bolsa de plasma ou de plaqueta ao mesmo tempo que você funciona o acesso. Mas muitas vezes tem que ser feito um paciente com coagulopatia. Ciência respiratória, DPOC ou ventilação mecânica, é contraindicação de fazer acesso? Não, pelo contrário, muitas vezes é indicação. O paciente de UTI normalmente tem um acesso central. Só que a gente sabe que o paciente que usa ventilação mecânica e está com PIP ou tem uma DPOC maior, esse paciente tem maior tendência a um barotrauma e maior tendência a pneumotórax.
Então, quando forem pegar acesso central, porque o acesso central hoje não é só do cirurgião, né? É do cirurgião, é do clínico, do intensivista, é do anestesista. Se vocês forem um dia pegar acesso central do paciente da UTI, peça para a enfermeira ou fisioterapeuta, se estiver no momento, desligar o ventilador, desconectar. Desconecta, você prende a respiração junto com o paciente, para não deixar o paciente lá até ele saturar, e funciona. Funcionou, passou o fio guia, pode mandar ligar de novo, tá? Isso evita o pneumotórax? Não, não evita, mas pelo menos diminui, você não pega com o pulmão na expiração máxima, né? Da ventilação mecânica, tá? Se não haver cavo superior, provavelmente tem uma obstrução, normalmente por tumor, não adianta funcionar porque não vai passar. E a agitação psicomotora, você junta umas 4 pessoas para segurar o paciente, sedar ele para fazer o acesso central depois. Então, resumindo, qual é o sítio ideal? A gente vai basicamente por eliminação, né? A gente vê se tem alguma contraindicação que evite que você não deva fazer aquele sítio. Vai contra a experiência do cirurgião, a gente brinca que tem muito cirurgião que é subclaviano, né? Do cirurgião só gosta de fazer subclávia. Já tem outros que preferem jugular, porque na teoria tem menos problema que a subclávia. E às vezes é facilidade mesmo, é o pescoço, aquele pescocinho curto, paciente mais obeso, mais difícil, não é para subclávia. Os maiores índices de complicações, principalmente pneumotórax, que é a mais comum, são naqueles pacientes com IMC abaixo de 20 ou acima de 30. Ou paciente magrozinho demais, no instante você pega um pulmão dele, ou paciente que você não sabe onde está a costela dele, onde acaba a costela, começa a gordura, começa músculo, você vai cutucando lá com a agulha e se perde. Então os extremos do IMC são os maiores que sofrem mais, né, com as complicações. Então, a dica é, quando vocês começarem a fazer, não se prendam a um acesso só. Eu mesmo, quando comecei a fazer, eu peguei mais fácil o subclávio, que é o que normalmente acontece com a maioria das pessoas. Aí você quer ficar, opa, não vou acertar, não quer errar, pega só o subclávio. Beleza, daqui a pouco tem uma subclávia, você chega lá e o paciente já está com o subclávio desse lado, do outro lado tem um CDI, só sobrou a jugular, vixe. Então quando você estiver na curva de aprendizado mesmo, normalmente no internato, final do internato, mais na residência mesmo, a gente pega mais, procurem não se ater a um sítio só, principalmente na época da curva de aprendizado, né? Tenta fazer sempre dos todos. As complicações, vocês também já estão careca de saber, né? São basicamente as pulmonares, as mais frequentes, todas as variações de hemo, hidro, quilo e pneumotórax. Quilotórax, principalmente se for do lado esquerdo, né? Por conta do ducto torácico. Embolia aérea, ou escape de ar pelo catéter, né? Acontece também. Punção arterial, bastante frequente. Normalmente não tem grandes consequências. O que é que você faz? Comprime, idealmente por 5 minutos. Tá? Às vezes a gente tem preguiça, quer comprimir por menos, 3, 4, 2, 30 segundos parar. Mas o ideal é você comprimir mesmo, para ter certeza que não deu errado. Comprime por 5 minutos lá, o pessoal fica com raiva de você, esse doutor demora muito. Mas é o certo, é o seguro, parou, está resolvido. Principalmente jugular e femoral. Subclávia é mais difícil comprimir, mas você vai comprimir também, né? Você vai comprimir e fazer sua parte, né? Lesão cardíaca, a arritmia cardíaca normalmente é pelo fio guia, né? Que ele desce até o átrio e chega lá. É até uma forma de a gente saber que você funcionou certo, que está no lugar certo. Então a gente funciona, passa o fio guia e ele no cardioscópio, o cardioscópio aparece um QRS a mais, anômalo, e você, opa, está no lugar certo. Lesão nervosa é bastante raro, mas é descrito, pelo menos nunca vi. Fotozinha lá clássica, né, o pneumotórax importante, né, com desvio de mediastino, pulmãozinho bem colabado à esquerda, para a esquerda, né, às vezes até com desvio de traqueia, né, bem clássico. E desse lado, provavelmente o hemotórax pós-punção também, né. Outras complicações, perfuração cardíaca, muito raro, mas existe. Lesão do torácico, eu cheguei a ver uma vez já, o paciente fez, sim. Lesão de tireoide, principalmente quando você vai fazer jugular, o colega cutuca para todos os lados. Lesão de jugular, o que é que faz? Tratamento conservador também. Comprime,
E reza para não fazer um hematoma grande, né? Pode fazer um hematoma grande, fechar a glote, você tem que entubar, é uma confusão maior. Nunca funcione as duas jugulares no mesmo momento, tá? Você tentou funcionar a jugular direita, não deu, não vá para a esquerda. Uma vez eu vi isso na prática, a confusão foi grande. Né? O colega não conseguiu, foi na UTI, a paciente fez um hematoma cervical, e eu era residente de cirurgia, e a paciente entrou em insuficiência respiratória, o intensivista não conseguiu entubar, chamou o anestesista entubou na sorte, nas últimas, com um tubo infantil, e foi aquele sufoco, mão do mundo. Então, não deu certo fazer a jugular, você ainda tem duas subclaves para tentar. Não vá para outra jugular, a não ser que você espere um pouquinho e tal, veja, não fez hematoma, ok, beleza, você tenta outra. Mas você viu, cutucou, viu que fez um hematoma lá, você vai para outra, e não é uma boa, não é esperto da sua parte fazer isso, tá? Infecção local sistêmica é uma porta de entrada, né? Muitas vezes o paciente é a única fonte de infecção que o paciente tem, principalmente aquele paciente fica muito tempo em ambiente hospitalar, né? E flebite também acontece, né? Isso aqui, pessoal, acesso central é um procedimento cirúrgico, tá? Por mais que seja banalizado, às vezes, por mais que a gente faça nas coxas, de qualquer forma, às vezes na emergência, todo mundo diz que já viu um acesso central, né? Quem já viu um acesso central na emergência, ou vocês viram, foi no centro cirúrgico, bonitinho, paramentados, a doutora ali que se escondeu. A maioria quando a gente faz na emergência, muitas vezes eu faço isso, tenho a minha meia-culpa, eu trabalho em emergência, não dá para você esperar, chamar para o centro cirúrgico, ter uma sala, um maqueiro levar, não, você termina fazendo ali mesmo. O que não é boa prática médica, mas a gente faz, porque é o que tem. Então as rotinas de asepsia e antisepsia não são as mesmas, mas você pode tentar manter-se. Hospital particular, quase nenhum hospital particular em Fortaleza, eu pelo menos não conheço nenhum que faz acesso central no centro cirúrgico. Todos os hospitais particulares de Fortaleza se faz na enfermaria mesmo do doente. Por quê? Porque o centro cirúrgico é sempre lotado e não tem vaga para acesso central, normalmente não tem vaga. São as cirurgias eletivas marcadas há muito tempo. Então o colega vai lá, vai a técnica com todo o paramento e todo o material para a gente fazer lá. É o ideal? Não, mas é o que é feito. O ideal mesmo é fazer no centro cirúrgico, com asepsia, antisepsia rigorosa, o uso de todo o material, avental, luva, campo, tudo estéril. Anestesia local, sem vaso, não precisa daquela anestesia com vaso, né? E ultrassom. Ultrassom, vocês ainda assistem aqueles vídeos do New England, né? Aqueles vídeos de procedimento? Ainda tem? Não tem mais não? Que mostra como é que funciona o acesso central, como é que faz se ninguém nunca viu, é uma boa dica. O New England são antigos, na época que eu estudava igual vocês aqui na Outrologia, já tinha, então é antes de mim ainda. Então, pensando aí, já deve ter uns 20 anos esses vídeos. Mas na época já tinha os vídeos do New England, já era punção com acesso com ultrassom, guiado por ultrassom. Tem lá punção lombar, são uns 20 vídeos, punção lombar, tráqueo, cricostomia, os 3 tipos de acesso central, paracentese. É importante, é interessante vocês verem, bem explicadinho, bem didático. E naquela época eles já faziam com ultrassom. Agora que o pessoal está acordando para fazer isso aqui em Fortaleza, já é mais presente em São Paulo e agora que a gente está começando a fazer mais. Ultrassom vai chegar um momento que ele vai ser rotina, vai ser absurdo fazer um acesso central sem ultrassom. Não chegou ainda, mas já está quase lá. Por quê? Porque está aprovado em estudo randomizado, controlado direitinho, que diminui a taxa de complicação. Então, por que não fazer, né? Ultrassom tem ultrassom em todo canto, ultrassom portátil. Então, a rotina é cada dia mais que se faça ultrassom, né? O vídeo que eu vou mostrar para vocês, o colega faz com ultrassom. Posição de Trendelenburg, que é o declive, né? Ela diz que é boa para aumentar a pressão, né? Diminui o retorno venoso, deixa as veias mais túrgidas e melhora, facilita você funcionar. Além de evitar a aspiração de ar e a embolia gasosa. Na prática, muitas vezes a gente não consegue fazer. Tem maca dura de emergência que não faz Trendelenburg. Tem paciente que não suporta a posição, fica dispneico. Você tem que fazer com decúbito dorsal e olha lá, às vezes o paciente é ao contrário, é um antitrem que a gente chama, né? O paciente com proclive, né?
Mas idealmente essa é a melhor posição para fazer. Na prática, o que a gente vê, não faz tanta diferença assim. Para acesso jugular, até faz, porque a veia fica mais túrgida e fica mais fácil. Para subclávio, para femoral, não faz diferença nenhuma. Pelo contrário, acho que vai piorar. Mas para jugular, melhora, realmente melhora. Para subclávio, o melhor bizu que tem é a história do puxar o braço, né? Você puxa no braço, você retifica a clavícula e facilita a punção. Então, nível é de evidência, mas é o que a gente vê acontecer. Quando puxa, tem alguém que puxa o braço, facilita bastante. Final, fixar o cateter na pele com o fio inabsorvível, normalmente o nylon, fazer um curativozinho, auscultar e bater um raio-x de tórax, né? É obrigação sua que funcionou o acesso, checar o raio-x de tórax, né? Então, às vezes a gente quer ir embora, eu mesmo estou doido para ir embora, mas tem que esperar e tal, a enfermeira vai atrás de você para liberar, né? Enquanto você não liberar, ela não vai fazer as medicações, né? Então, a nossa aula basicamente é de pescoço, né? Então, já que femoral a gente não vai usar muito para NPT, a anatomia do pescoço é que vocês precisam saber, né? E se fosse assim, era bom demais, né? Se fosse tudo verde e azul, era fácil a gente ver. Na subclave, agora pegando um por um, a gente tem que lembrar da anatomia local, sempre preferi o lado direito, né? Por causa da história do ducto torácico à esquerda, e também tem uma cúpulazinha pleural um pouquinho mais baixa. Então a chance de você fazer pneumotórax é menor. Pneumotórax não é necessariamente no acesso, tipo, eu fiz o pneumotórax, eu lembro, que foi no acesso mais tranquilo da minha vida, acesso que eu peguei de primeira, eu saí rindo, comemorando, e quando eu vi o raio-x tinha lá o pneumotórax, eu quase choro. Mas acontece, está escrito, né? E como quem for fazer alguma especialidade cirúrgica, a gente costuma dizer, complicação só não tem quem não faz, né? Quem não opera. Então, se você não quer ter complicação, não quer perder um doente, alguma coisa, é só não operar, não fazer nenhum procedimento. Você não vai ter nenhuma complicação. Porque está lá escrito, se o pneumotórax é 3, 4%, vai chegar a sua vez. Quando você fizer 100, 200, 300, vai chegar a sua vez, não se preocupe não. Não tem esse doutor sabidão não. O que mais? Então, é o mais confortável para o doente acordado, né? O paciente que está... o acesso jugular, ele realmente, o paciente dormir, é mais chato, né? Ele vira, incomoda. Normalmente o acesso é infraclavicular, dá para você funcionar também supraclavicular, mas não é a rotina normal, né? O acesso supraclavicular é reservado para cirurgiões mais experientes, ou normalmente o pessoal da cirurgia vascular, ou quem trabalha com transplante, porque o paciente do transplante já é aquele paciente multifuncionado, que não tem mais acesso nenhum. A gente, quando trabalhava quando roda na residência de urologia, a gente tem que passar um tempo no transplante renal, a gente termina vendo e fazendo seria um verbo muito forte. Mas eu vi e auxiliei alguns, mas mais... não é a rotina, mas é infraclavicular mesmo. Então, o local da punção, o bizu é você dividir a clavícula em 3 pedaços, né, em 3 partes, e puncionar sempre entre o terço lateral e o terço médio, né? É bem no sulco deltoide, né? Onde quem é mais magro, tem um peitoral mais tranquilo, dá para você palpar bem, onde tem um buraquinho já para ir. Tá? Paciente muito obeso, você não consegue, ou a mulher que tem a mama muito grande, às vezes você não consegue palpar. Mas é fácil palpar. Aí você vai, a agulha encosta na clavícula, quando a agulha vem nesse sentido, quando a agulha encostar na clavícula, você vai subclávia, né? Encosta na clavícula, não é para fazer mielograma, tá? Tem gente que quer furar a clavícula, não é para furar a clavícula, é só para encostar, só para ter a referência anatômica, e depois vai embaixo da clavícula, raspando a clavícula em direção ao externo. Se fosse assim, né, sempre fácil assim, a gente tivesse visão de raio-x, né? Vou colocar o videozinho aqui do acesso, ele mostra só, aí começa dizendo basicamente as mesmas coisas que eu já disse, aí ele vai com o ultrassom lá, ó, marcar justamente, aqui o primeiro bizu
a artéria é inferior e a veia é superior. Então, normalmente, quando você pega a artéria, você já furou a veia, né? Já furou a veia, passou direto, já está lá na artéria. Outra coisa, quando você pega o transdutor do ultrassom e comprime, a veia ela colaba. No fecho, vocês vão ver muitas vezes ele aperta e a veia some. A artéria não acontece isso. Ele comprime, ela desce todinha, ela continua túrgida e continua lá da mesma forma. Sepsia, antisepsia, mesmo canto, ele vai lá de novo com o ultrassom para certificar, ó, quando ele aperta, ó, ela fecha, ó, a veia, né? Então, fica fácil, né? Fazer com o ultrassom, né? Então, ele vai funcionando lá, onde eu disse para vocês, divide em 3/3, né? Entre o lateral e o médio, em direção ao externo, né? Do paciente que está para cá. E aí a agulha, ó, ele vai vendo a agulha mexendo, agulha mexendo, agulha mexendo, passando por planos até chegar na... A agulha passando lá, né? Até chegar na veia. Ele ainda erra, mesmo assim. Aí ele vai de novo, né? Na segunda vez ele acerta. Acho que ele errou para dar esperança, a galera. Mostrou para... Ele vai lá, e lá vem a agulha aparecendo, começa a mexer lá os planos, lá em cima, né? Agulha passando até ela chegar lá. Tá todo mundo vendo a agulha? Vai chegar, chegou, ficou vermelho, ó. Vai ficar um vermelhinho, só para marcar. Aí sai o retorno lá. Aí no vídeo do New England, ele dá 3 bisus para você... O resto é normal, né? Passar o fio guia, dilatar e fazer o restante das coisas. No vídeo do New England, ele dá 3 bisus para você. Às vezes a gente fica com dúvida se é artéria ou veia. Não é sempre que a veia é bem pretinha. Como a gente diferencia? Sangue claro, sangue escuro, né? Na artéria é claro, na veia é escuro. O pulso, na veia ela pinga, na artéria ela jorra. Né? E terceiro seria a negra, né, de todas, é você tirar e mandar fazer uma gasometria, né? Tira e faz uma gasometria aí, para ver se é arterial ou se é venoso, né? Mas o New England dá um bisu a mais. Ele diz para você conectar um equipo e esperar. Se aquela coluna de sangue subir 30 centímetros, é artéria. Tá? Mesmo que seja escuro, mesmo que não tenha pulso. Só sobe 30 centímetros, só vence uma coluna de 30 centímetros de ar se for artéria. A veia não vence. Então esse é um bisuzinho a mais que ele dá. Eu cheguei a usar essa dica uma vez ou outra. Às vezes a gente fica com dúvida mesmo. Um paciente hipoxêmico, hipotenso, não tem aquele de pegar na parede não, e o sangue não é tão vermelho quanto é nos filmes não, né? Às vezes é um sanguezinho misturado, você não sabe se pegou um ou outro e você fica na dúvida mesmo. Então tem esse bisuzinho a mais. Na jugular é a primeira escolha para o anestesista, né? Porque normalmente ele está na parte cefálica do paciente, né? Não atrapalha, é fácil de funcionar e o paciente normalmente está com o braço aberto, né? Então não atrapalha a jugular para o anestesista pegar, né? Para subclave você tem que baixar o braço para conseguir palpar, pegar. É o menor índice de tromboflebite, maior índice de localização correta, porque a jugular ela sempre vai para baixo. A subclave ainda tem um erro, uma coisa ruim que acontece de vez em quando. A gente funciona a jugular e o catéter, no lugar de descer para o coração, ele sobe para a jugular. Para a subclave, ele sobe para a jugular. E aí, doutor, o que é que faz? Aí lá vem a enfermeira e mostra para você o raio-x com o catéter. Todo mundo entendeu, né? Entra pela jugular e sobe entra pela subclave e sobe pela jugular. É proibitivo esse catéter aí? Não. Pode usar, pode fazer tudo, menos NPT. Certo? Então, NPT, no caso, não é uma boa ideia jogar no juízo do paciente. Mas todas as outras drogas, antibióticos, soro, até droga vasoativa, noradrenalina, dopamina, pode fazer, tá? Só NPT que a gente deve evitar. Então, se for NPT, você vai ter que trocar, realmente. Mas se não for um doente grave, não, faça aí, hidrate aí, resolva a sua vida, amanhã eu troco esse acesso. Não precisa ser trocado imediatamente, fazer aquilo rápido. Eu já vi, mas foi até anedótico,
Eu era R2, o meu R1 funcionou um acesso jugular e ele conseguiu a proeza de o acesso desceu por essa jugular e subiu pela jugular do outro lado. Aí a gente conta como uma anedota, mas ninguém sabe como foi que ele conseguiu isso não, mas estava lá. No raio-x ela fez um usinho bem bonitinho, tem que trocar, né? Tem que tirar. Um negócio desse né? Vai enforcar o paciente, né? Tem dois tipos de punção, né? Preferencialmente do lado direito também, né? E tem você, quando é um pescocinho assim, bonitinho, de uma mulher magra, jovem, é fácil, né? A gente pega as bordas do esternocleido, né? E no ápice do esternocleido você lá funciona em direção ao mamilo ipsilateral. Isso aqui era bom se fosse assim. Existe outro acesso, que é o acesso posterior, que no lugar de funcionar na frente do triângulo, você funciona por trás da borda clavicular do esternocleido. Porque fazendo por trás, você também pega a jugular lá. Isso aí é um acesso, o pessoal usava mais em São Paulo, agora não, desde que eu era residente, o pessoal começou a fazer um pouquinho mais. É uma chance a mais, é um acesso bem superficial que você faz fácil também. Só que quando você faz um acesso posterior, você não aponta mais para o mamilo, nem porque não dá mais, né? Você aponta para o externo de novo, certo? Então aponta para cá, para o externo, e ela é bem superficialzinha, jugular. Veia femoral é profunda, subclave é profunda, mas jugular é bem superficialzinha. Se você for fundo, você vai furar a traqueia, vai furar a carótida, vai furar tudo, menos a jugular, vai passar direto da jugular, certo? E o outro assunto que a gente, que hoje a gente tem que falar é sobre PIC. Alguém sabe o que é PIC? Já viu PIC? Sem olhar o slide, né? Sem saber o que está escrito lá. PIC é o nome já está dizendo, né? Cateter Central de Inserção Periférica, né? A sigla em inglês. Hoje em dia, o PIC está cada dia ganhando mais força. Por quê? Porque é um cateter central com as vantagens de um cateter periférico. Então, seria o ideal dos dois mundos, né? É um cateterzinho comprido, né? Que entra normalmente na veia do braço e vai até lá. Pode ficar por longa permanência e as mais utilizadas é a cefálica, principalmente a basílica, né? Quais são os fatores de risco de problemas com o PIC, né? Que vai dar problema. Tempo de permanência, quanto maior a chance, mais tempo você ficar com aquele PIC, maior a chance de ele dar problema. A habilidade profissional, agora que ainda está na curva de aprendizado, muita gente diz que sabe fazer e não sabe fazer, e vice-versa, o pessoal ainda está na curva, que ainda está aprendendo um pouquinho aqui em Fortaleza. A localização não é tão fácil de você parar no lugar certo, um cateter que você bota no braço, tem que medir. Normalmente você mede o comprimento do braço, mais o comprimento acrômio external, mais 15 centímetros. Então vamos dizer que isso deu 50. Aí você funciona aqui e enfia 50 centímetros daqui da cefálica, da basílica, para chegar lá. Quem garante que vai chegar lá? O ideal era que fosse por radioscopia ou que tivesse ultrassom. Outro problema é que o número de lúmens só tem um, porque ele tem que entrar numa veiazinha fina. Não dá para ser duplo lúmen ou triplo lúmen com um acesso central. Então, se for para NPT, vai servir só para NPT. Você vai ter que furar o outro braço para fazer soro, droga, qualquer coisa. Entendeu? Então, é um acesso com algumas restrições. Tá? Então, indicações semelhantes ao do acesso tradicional. Contraindicações, se tiver uma rede venosa, bom senso também, isso aqui, né? Vocês não precisam decorar, né? Trombose, não é indicado para coletar sangue de ninguém, né? Nem para infundir sangue, não precisa. E também deve ser evitado, onde tem queimadura ou infecção, né? Quais são as vantagens? É mais fácil, dói menos e complica menos, tá? As complicações são menores, né? Parece que infecta realmente menos, porque é um acesso de inserção periférica, infecta menos que um acesso central. Aí entra a grande questão, é inserido por enfermeiros? Mas deve ser inserido por enfermeiros? Não sei, não estou aqui para dizer. O problema é que quem começou fazendo, quem trouxe o PIC, popularizou mais, foram eles, os enfermeiros. Depois que o doutor foi lá e começou a fazer, quando viu que estava perdendo dinheiro, estava perdendo mercado. Qual é o problema de ser feito por enfermeiro? Primeiro,
a gente às vezes usa ultrassom para confirmar a posição. Eles não podem fazer ultrassom, é automédico. Segundo, eles não fixam o catéter, eu vou mostrar o videozinho para vocês, eles não fixam na pele, eles não dão ponto. Por quê? Porque dar ponto é ato médico. Dar ponto é ato médico, sutura é ato médico. Então o que é que eles fazem? Eles botam um curativozinho para pregar e fixar. Então assim, tem uma vantagem ótima, que é bom que o enfermeiro faça mesmo, muitas vezes a gente divide as responsabilidades. Mas a gente tem que ser discutido, né? Às vezes quem faz não sabe resolver as complicações, né? Então tem que ser discutido direitinho. Preserva o sistema vascular periférico, é considerado um acesso de longa permanência, né? E é fácil de colocar e botar, na teoria, né? A desvantagem é que requer um treinamento, não é simples assim de botar, funcionar e botar, não. Não é suturado, porque quando é o pessoal da enfermagem que faz. Requer uma pessoa que tenha os vasos bons, as veias boas, né? É todo mundo que tem, pessoal que tem. As meninas, às vezes as meninas não tem as veiazinhas finas, ou você não enxerga a veia do braço, não adianta, não vai conseguir fazer, não vai conseguir funcionar, muito menos progredir um catéter. Não pode verificar a PA mais naquele membro, então você só pode usar outro membro para fazer a PA. E demora, né? Demora às vezes mais de 1 hora que o pessoal ainda está aprendendo a fazer. As mais utilizadas, a basílica cefálica, né? Principalmente a basílica, né? Que é mais medial, um pouquinho mais fácil de funcionar do que a cefálica. E vou mostrar aqui o videozinho do PIC. Segue basicamente a mesma técnica do CELD, só que aí ele começa aqui mostrando o material, que é basicamente muito parecido com o da acesso central single lumen, né? O fio guia. Tá acabando, viu já, pessoal? Já se embora. Uma agulhazinha de pulsão, o introdutor, um dilatadorzinho, né? E esse start lock é o que eles usam para fixar. Então ele bota o fio guia por dentro, né? Checa tudo e vai lá funcionar. Então, paciente com a veia boa, né? Daqui dá para ver a veia dele, né? Todo mundo atrás aí consegue enxergar a veia de um paciente desse. Não é todo mundo que tem uma veia dessa. Sai o sangue, beleza, tá lá, passa o fio guia. Passa o fio guia até quando? Esse fio guia, um bocado aí. Eles botam e veem para onde é que vai, né? No acesso central, a gente tem um número mais de 15, né? Normalmente a gente deixa na posição 15. Não adianta enfiar 20, 25 centímetros. 15 centímetros já tá bom, já sabe que ele tá lá na veia cava superior, né? Ele dá um piquezinho com a lâmina, às vezes, para abrir um pouquinho mais. Bota o introdutor, que é o aparelho, que é o dilatadorzinho. E por dentro desse introdutor vai passar o catéter. Vai tirar o fio guia, por dentro desse introdutor vai passar o catéter. Então, é um introdutor grosso. O catéter é grosso também, então não é toda veia que passa, né? Então, o paciente tem que ter uma veia boa, uma rede venosa boa, para fazer isso aí, né? Quando a gente que faz também, a gente faz ainda um botãozinho anestésico, né? Que querendo ou não, dói, né? Um pouquinho. Então passa o catéter, né? Vai lá, certifica-se da medida que você mediu antes, né? Na teoria. E aí tira o introdutor, que ele está tirando, ele parte no meio. E no final ele bota o que ele chama de start lock, que é o fixadorzinho deles lá, porque não deve ser suturado, né? Então, na teoria é um procedimento simples, tá? Mas em mãos habilitadas e habilidosas realmente é. Mas não é sempre que é assim, não. Dúvidas? Todo mundo tá craque, essa central, pode trazer o manequim, dá certo, ligar lá na emergência, todo mundo sabe fazer? Não? Então, pessoal, a gente está à disposição para quem quiser fazer alguma coisa, ou conversar, ou tem meu e-mail, tanto na Santa Casa quanto no César Caos. Eu trabalho os dois serviços onde é mais fácil vocês terem acesso.
a trabalho, ou acompanhar, ou ver alguma coisa de cirurgia lá, qualquer coisa, eu já fui aluno com vocês, não faz muito tempo não. É 122 de vocês? 120 é? Faz tempo. Na minha época, a gente não contava a turma assim, né? A gente contava, a minha turma era 2011.2, né? Sendo 2011 não é tão longe não, né? Mas quando você vai contar a turma, a minha turma era 98, né? Então depois, quando chegou na centésima, que eles começaram com essa história de contar centésimo primeiro, centésimo segundo, né? Mas na minha época se contava pelo ano que a gente ia terminar. Mas é isso aí. Boa sorte e toma as ordens. Boa tarde.